Você anda preocupado com o que seu filho anda assistindo, vendo nas redes sociais, na internet? Você de fato sabe o que ele tem visto? Eu acho melhor você ficar de olhos bem abertos, porque estamos vivendo e passando por um período que os nossos adolescentes estão conectados. Mas a que custo? Por isso, fique ligado nessa live, porque, pela misericórdia de Deus, nós temos uma palavra para o seu coração à luz da Bíblia. Então vamos lá. Em 1 Coríntios está escrito, capítulo 6, versículo 12: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas na realidade, sabemos muito bem, tanto adolescentes como adultos estão com muita dificuldade de deixarem o celular ali, paradinho. Não dá. A gente quer saber da vida do outro, a gente tem esse desejo de stalkear, é o que os adolescentes falam, pesquisando a vida de outras pessoas. Mas não é só isso não, tem muitas e muitas situações que podem complicar totalmente a vida dos nossos adolescentes. E a minha pergunta: quem educa o seu filho? Realmente é você pai, é você mãe? Ou a internet? Por isso, será que estamos terceirizando a educação cristã, a educação dos nossos filhos? Pois bem, uma pesquisa mostra que o Brasil é o terceiro país no mundo que mais acessa as redes sociais. Desse total, a faixa etária que mais passa tempo pesquisando, olhando, ali ligada, fica entre 16 a 24 anos. E, em média, os brasileiros ficam 4 horas e 51 minutos navegando na internet. Mas, meu irmão, não vou te enganar, não. Os próprios adolescentes sabem que muitos deles atravessam e passam mais de 7 horas ligados em redes sociais. E você pode observar as doenças emocionais, o desequilíbrio, a falta de comunicação dentro das nossas casas. Essa nossa geração, ela já nasceu conectada. Tem muitos pais que já liberam celular, TV, a telinha o tempo todo para crianças. Não estamos mais vendo a questão do respeito na questão da idade. Que idade é possível liberar, por exemplo, para uma criança estar ligada com a internet? Mas nós não podemos também fechar os nossos olhos, que está muito, muito difícil distanciar totalmente o adolescente do celular. Eu sei que tem pais com esse desejo, mas já percebeu que quanto mais você fala de forma dura com seu filho, proibindo totalmente, mas ele vai tentar transgredir e de alguma forma ter acesso até coisas piores e rapidamente? Por isso que a indicação maior é a questão do diálogo. Colocar limites, sim. Tem que ter idade, sim. Mas os pais não podem esquecer da importância de dialogar, de conversar, de explicar para os seus filhos. Porque será que nós vamos deixar nossos filhos órfãos nesse mundo digital? Pai e mãe, eles precisam conhecer muito bem o que o seu filho anda vendo. Não podemos nos omitir, os perigos são reais e a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre esses perigos que estão aí, talvez, mais próximos ou presentes do que você pode imaginar. Por exemplo, pornografia, pedofilia, cyberbullying, jogos dos mais diversos e muitos desses jogos voltados para a violência, desafios que comprometem a vida de crianças e adolescentes, e você com certeza já ouviu falar disso, né? Desafio, hoje em dia fala desafio do desmaio, desafio da baleia, desafio
de você cometer alguma atitude que de fato é crime. A questão de fotos, nudes, um mandando para o outro, acesso ilegal a sites e conteúdo ilegais de músicas que levam o adolescente, muitas vezes até a criança, a situações de violência, e você não sabe de nada, mas seu filho está ali se alimentando disso todos os dias. Fora a questão do preconceito, do racismo, situações onde há uma intensa, um intenso investimento para que adolescentes pratiquem maldades absurdas contra outros adolescentes, né? Calúnia, difamação. Bem, tudo isso nós podemos ver que muitos adolescentes estão envolvidos, mas o que nós podemos fazer diante de tudo isso? Por isso, eu quero falar para você aqui que esse mundo digital, ele precisa sim receber, né, para a vida dos nossos filhos a questão da orientação. Nós precisamos ministrar a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com você um texto que eu creio que é importante para as nossas vidas, né? A gente ficar ligado com isso, tá? Que fala em Efésios capítulo 6, tá? A partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu irmão, às vezes você entra em discussão, mas eu quero levar aqui a reflexão. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder do Ministério de Adolescentes, nós precisamos conscientizar os nossos adolescentes, nós precisamos trazer orientações, nós precisamos falar a verdade, precisamos alertar, mas em primeiro lugar, não abra mão da palavra. Quanto mais você investir a palavra na vida do seu filho, na vida do adolescente, mais ele vai ter oportunidade de combater as mentiras que são lançadas à mente e ao coração dele. Porque perceba, meu irmão, que é possível que muitas vezes você não vai estar ali pertinho do seu filho para estar falando no ouvido dele como combater uma investida do mal. Mas através de orientações, através de cada dia o seu filho se firmar na palavra, mais ele vai amadurecer também para se posicionar. Porque você vai perceber que nós temos a oportunidade de lidar também com muitos adolescentes que se firmam na palavra e sabem falar não, sabem se posicionar biblicamente. É possível? É. Mas precisamos arregaçar as mangas, precisamos dedicar tempo. Não podemos, na primeira situação que talvez tenha te deixado preocupado, abismado ou nervoso, né, de ver o seu filho envolvido com alguma situação, você lava a mão, não quer mais fazer nada, não quer nem mais lidar com ele. Não, irmão. Mais do que nunca, se aproxime. Invista tempo, cuidado, amor. Pare para ouvir. E através dessa comunicação, dessa aproximação, coloque limites. Aprenda como pai, como mãe, a dizer não também. Não pode, não é assim. Aqui em casa, não. Por quê? Porque muitas vezes os pais, para não entrar em situações complicadas, fingem que não estão vendo nada. E quando percebem, já perderam seus filhos. Por isso, eu convido você a prestar atenção nessas informações que são muito importantes, e que fala justamente de se ligar no que o seu filho tem assistido.
e eu tenho mais informações para passar para você agora, diante de mais um material que eu quero destacar ao seu coração, que eu estava até para falar na primeira live, mas eu vou destacar aqui, porque na primeira live eu já queria falar sobre a questão da tecnologia, esses problemas que nós estamos enfrentando, né? Por quê? Porque é difícil a gente tirar nossos filhos do mundo nessa situação. Eles vão para a escola e mesmo aqueles que talvez estão prendendo o seu filho, vai ter uma hora, meu irmão, que você pode não estar perto. Por isso que mais do que proibir, prepare seu filho também para se posicionar diante da palavra, para que ele não seja um inocente diante de tantas maldades que vão tentar tirá-lo de perto de você e de perto também da própria presença de Deus. Porque às vezes eu fico assustada com alguns pais que acham que brigando, batendo, deixando o filho num constrangimento total, vai dar certo. Meu irmão, a gente precisa de sabedoria na palavra de Deus, sabedoria, discernimento. Quanto mais novinho seu filho estiver para que você ministre a palavra, melhor. Por isso que não perca tempo, tá certo? Pois bem, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E como pais, nós precisamos proteger os nossos filhos em relação a isso. Por isso, essa vigilância, né, e direção espiritual é fundamental para que você cuide do seu filho diante de tantos ataques que ele, com certeza, já está passando, né? Por isso, nós vamos falar aqui que quanto mais o seu adolescente tiver disposição a redes sociais e a tudo que envolve internet, e quando você não sabe de nada do que ele está vendo, mas você vai perceber sintomas estranhos. Observe. Isolamento. Talvez ele chegue da escola, ele vai querer ir direto para o quarto, mal olha para a cara do pai, para a mãe, não conversa mais. Isolamento mesmo, não sabe lidar mais com as pessoas. Quantos adolescentes, às vezes 17 anos, não sabem nem mais conversar com outro adolescente? Por quê? Porque ali é só no mundo virtual. Essas exposições, então, de conteúdos impróprios, como pornografia e outras situações, conversas, plataformas direcionadas para conversas. E quando os pais percebem, não conseguem nem mais se aproximar do filho. E você vai observar que quanto mais ele tiver essa exposição desenfreada e de forma solta, ele vai perder a vontade de estudar, de conversar com familiares, de amigos, mas também estará muito aberto para lidar com pessoas estranhas, que do nada vão aparecer através da internet e vão tentar educar na visão deles os seus filhos. Por isso nós precisamos prestar atenção de como nós podemos ajudá-los. E vamos falar sobre isso agora? Pois bem, em primeiro lugar, meu irmão, esteja atento sim. Por quê? Observe as mudanças de comportamento do seu filho e tente dialogar, mas não tenha medo de impor regras. Coloque regras bem claras dentro da sua casa. Você que é pai, você que é mãe. Você que às vezes trabalha fora. É importante também você direcionar o seu filho para o tempo que ele ficará em casa. Porque essa é a realidade de muitas famílias. Mas ao invés de ele ficar solto, sem fazer nada, atribua tarefas para o crescimento, para o bem dele. Talvez você chegando, tendo possibilidade de verificar se ele fez os exercícios de casa, se ele cuidou das próprias coisas dele em relação ao quarto e outras situações que o adolescente pode ajudar dentro do ambiente familiar.
Mas é interessante que em Provérbios capítulo 22, versículo 3, fala que o prudente vê o perigo e não pode se esconder. Porque nós precisamos estar atentos a essas situações e nos aproximarmos de forma intencional, deixando tudo claro para o adolescente. Mas é importante também indicar para você: estabeleça limites saudáveis, horário para o uso do celular, não tenha medo, tempo para eles. E já vou falar, você quer ter problemas? Então deixe seu filho passar a noite toda na internet, porque muitos pais têm liberado isso. Os pais vão dormir e o filho continua ali. E vai para a escola no outro dia quebrado. Meu irmão, se possível, deixe o celular com você, estabeleça um horário. Cuidado quando o adolescente, tudo ele faz com o celular na mão. Ele vai se alimentar, as pessoas não sentam mais à mesa, não participam de refeições abençoadas em família para conversar, para olhar no olho um do outro. Não, tá todo mundo ligado ali no celular, inclusive muitos pais. E aí, meu irmão, tudo tem seu tempo determinado, né? Em Eclesiastes, capítulo 3, fala exatamente isso. E comece a falar sobre isso com seu filho. Ensine para ele o valor, a importância, em primeiro lugar, de buscar Deus, ter intimidade com o Senhor. E dizer que o seu filho precisa ter consciência que ele é sal, ele precisa fazer a diferença, seja na escola, seja em casa. E ele precisa ter práticas devocionais também. O que são práticas devocionais? Você, desde criança, precisa ensinar o seu filho a orar, a ler a palavra. E não é algo mecânico, não. É algo que o seu filho possa ver em você, essa busca intensa também. Mas eu também quero destacar. Ofereça para o seu filho alternativas saudáveis do dia a dia. Vai fazer um passeio com ele. Separe um tempo para assistir um bom filme de qualidade. Separe um tempo para conversar sobre música. O que seu filho anda ouvindo. Faça comparações com a sua época de coisas saudáveis também. Mas aproveite para levar o seu filho à consciência que na internet também ele pode encontrar excelentes conteúdos que ajude o seu filho na caminhada cristã, por exemplo. Nós vamos ter aí, estamos tendo, né, o discipulado para adolescentes, com o tema Uma Vida com Propósito. É gratuito e nós teremos 10 aulas falando sobre o propósito bíblico para a vida do adolescente, para que ele saiba da identidade dele em Cristo. Então o adolescente também pode se alimentar espiritualmente através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ensine o seu filho a importância do discernimento espiritual, discernimento nessa hora. Explique para ele sobre essas coisas estranhas também. Não tenha medo de falar dos vícios, né? Das coisas imorais que têm aparecido. E fale que tudo isso é para distanciá-lo da presença de Deus. Não espere que seu filho tire dúvidas com amiguinhos da escola. Não espere que o seu filho tire dúvidas com pessoas estranhas. Não. Tenha coragem para explicar. Tenha coragem para expor biblicamente tudo que tenta acabar com a vida dele. Leve seu filho à oração, à importância de pedir sabedoria a Deus, porque nossos filhos precisam aprender, como diz lá em Tiago, que é para a gente pedir sabedoria a Deus, para lidar com situações complicadas e difíceis. Mas eu também quero destacar aqui, quase terminando, a importância dos pais terem a coragem sobre o controle parental. O que é isso, né? O controle parental é uma ferramenta muito útil para proteger os nossos adolescentes de conteúdos impróprios, né? Limitar o tempo de uso e ajudar os pais, né,
a orientarem melhor os seus filhos nessa situação de tecnologia, tá? Não substitui o diálogo, não substitui, mas ajuda sim, principalmente para pais que às vezes precisam deixar seus filhos em casa, talvez uma tarde toda sozinhos. E aí, o que você faz? Seu filho está com celular. Na medida do possível, é uma boa ferramenta para que você tenha controle e saiba o que o seu filho anda assistindo. Eu vou deixar aí certinho as informações e você pode procurar no Instagram, que eu estarei disponibilizando um quadro com essas orientações práticas, tá? E isso vai facilitar muito a sua vida. Você pode também fazer parte de um grupo no WhatsApp que nós temos, que pais e líderes do Ministério de Adolescentes têm recebido essas informações para facilitar para que os pais não se sintam sozinhos no meio dessa luta constante que é proteger os seus filhos de todas essas maldades. Mas esse objetivo do controle parental é para limitar o tempo na tela, porque eles passam dos limites, acompanhar o que está sendo acessado e proteger os seus filhos contra situações de bullying na questão digital, pornografia, desafios, seitas, situações das mais diversas que tentam afastar seu filho do seu coração. Por isso, meu irmão, fique ligado, faça o que você puder, mas em nome de Jesus, procure saber e se orientar também diante de tudo isso para que você não se arrependa lá na frente por não ter ouvido. Busque a presença de Deus, peça sabedoria, porque às vezes o adolescente, ele não está em sites impróprios, mas ele entra em doenças emocionais porque ele vai ficar se comparando o tempo todo com a vida do outro. Vai lá para as redes sociais, só tem foto bonita, família do outro, e aí ele olha para dentro da casa dele, é só briga, só discussão, e ele fica pensando, eu não quero ter família assim. E ele entra numa situação de complexo de inferioridade, dores na alma. Por isso, há necessidade de conversas espirituais dentro das nossas casas. Porque o investimento tem sido pesado na vida deles. E agora, eu também quero destacar para você que o que nós aprendemos, meu irmão, que nós não podemos estar desconectados com tudo isso que tem acontecido. Você não pode ser pego de surpresa. As maldades, elas estão aí. Você liga a TV, você vai ouvir cada absurdo, que são coisas inacreditáveis, de adolescentes se envolverem com situações de perigo e de violência a ponto de assassinar outros adolescentes. E às vezes até coisas terríveis contra os próprios pais. Fique ligado. Procure saber o que seu filho anda vendo na internet, redes sociais, como andam as conversas do seu filho. Porque, meu irmão, você é responsável por esse adolescente. E você que é líder de igreja, ajude os pais nesse processo. Leve palavras direcionadas sobre esses assuntos à luz da palavra de Deus. Se você descobre a oportunidade de ministrar a palavra com estudos prontos, mande para pais. E de uma forma muito carinhosa e amorosa, ajude. Talvez pais que já estejam sofrendo, vendo seus filhos distantes da própria vida deles, distantes da convivência familiar, apesar de estarem dentro de casa, e distantes do próprio Deus. Vamos investir? Vamos investir nos nossos filhos? Não abra mão. Quem educa seu filho? Você, pai e mãe. Porque é assim que a palavra diz. Vamos orar? Senhor Deus, pela tua misericórdia, nós te agradecemos por este momento aqui. Abençoe cada pai, cada mãe que tem enfrentado esse desafio de lidar
com a questão da internet, redes sociais, sites dos mais diversos que muitas vezes tentam arrebentar a vida dos nossos adolescentes. Ó Pai, traga sabedoria, discernimento e que nossos adolescentes eles possam se render à palavra de Deus em obediência, que haja transformação, que haja mudança de vida e que pais entendam a responsabilidade que o Senhor os deu. Por isso que em nome de Jesus, que eles levem a sério, que eles tenham coragem de colocar limites, que eles aproveitem um tempo para boas conversas e investimento espiritual. E que o melhor amigo de cada filho aqui representado por pais sejam as pessoas que estão ouvindo agora, Pai. Que as minhas filhas encontrem em mim e no Jorge seus melhores amigos e que elas não abram mão disso nunca. E que, como pais, possamos apresentar todos os dias a palavra de Deus para que os nossos filhos tenham uma conexão direta com o Senhor Jesus. Nos abençoe nessa missão. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus fortaleça a sua vida e fique ligado que vem mais informações para o seu coração. Que Deus te abençoe.